Muito bom dia a todos os presentes, a todos os que nos visitam e todos os irmãos e irmãs daqui, de Cayey, Porto Rico, e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo Leão, México, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermúdez Marim, e te mantenha sempre com muita saúde espiritual e muita saúde física, e continue sendo nosso amigo, nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, continue sendo de bênção para toda a igreja em toda a face da terra. E que Deus o mantenha forte e são, com essa percepção profética bem clarinha, para que continue sendo de grande bênção para todos nós. Te amamos, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Buscamos em el Evangelio segundo San Mateo. Buscamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, que é a escritura que usou aqui o nosso irmão William Souto Santiago na mensagem que temos para hoje, a quinta dispensação à lei. Essa mensagem pregou em 28 de março de 2015, em Bogotá, Colômbia. E nos leu essa porção que diz, versículo 9 do capítulo 11 de São Mateus: mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí à direita desenha uma pedra angular e as eras. Desde os dias de João Batista até agora, faz violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A quinta dispensação, a lei. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o regresso ao Éden, que foi pregado em 29 de dezembro de 2013 aqui em Cayey, Porto Rico. Nos diz, e recordem que Cristo disse que o tempo para a vinda do Senhor será como nos dias de quem? De Sodoma e de Gomorra, e como os dias de Noé também. E já a raça humana chegou a esse nível. Por isso é que a cada dia as nações se inclinam mais ao modelo de Sodoma e Gomorra. E não se pode fazer nada, porque já está profetizado que assim será o dia em que o Filho do Homem virá. Ou seja, a segunda vinda de Cristo pela sua igreja será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ou seja, que aos cristãos não deve surpreender essa inclinação ao modelo de Sodoma e Gomorra, que estiveram adotando muitas nações estiveram adotando, nos diz nosso irmão William Branham, reverendo William Branham, na mensagem Almas em Prisão,
na página 40 dessa mensagem, dessa versão, dessa mensagem. Depois vemos Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos os exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Ele escreve aí a vinda do Filho do Homem. Eles estavam dentro, isso à direita. Eles estavam dentro. E veio pousar sobre a 7ª montanha. Ele pousou a arca sobre a montanha mais alta. Correto. No templo que Salomão construiu, no tabernáculo que Moisés construiu, a glória de Deus estava no lugar santíssimo, o qual ficava para o oeste. E no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja, vejam, se começou de baixo para cima, e na parte alta, que é a era da pedra angular, aí está o lugar santíssimo desse templo espiritual, na parte mais alta desse templo. Ele escreve aí: a 7ª montanha é igual à terceira etapa. Correto. Correto? Nos dias de Sodoma, a primeira etapa foi para o justo Ló. A Bíblia diz que os pecados de Sodoma afligiam a alma justa de Ló diariamente. Ou seja, a maneira como as mulheres atuavam e o que faziam. E recordem como foi nos dias de Noé. O que faziam? Comiam, bebiam, se casavam e se divorciavam, mulheres. Veja você as mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi para Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Depois Deus mandou outros mensageiros, o melhor 2. Eles desceram, e essa foi a segunda etapa para Sodoma. Mas agora note aquele que foi por último. Foi se multiplicando a misericórdia, mas depois tudo chegou ao final. Tudo tinha acabado para esse tempo. O terceiro mensageiro que foi lá com a terceira etapa, quem foi? Que tipo de ministério tinha? Ele tinha se sentado com os eleitos e tinha dito o que estava acontecendo às suas costas, correto? Mas quando ele desceu a Sodoma, queria encontrar, aí ele escreve, Elohim desceu a Sodoma, reticências, e Abraão estava rogando, talvez haja 50 justos, e assim chegou até os 10. Então Deus disse, se houvesse 10 justos, não destruiria. E escreve, no mundo gentil, mais embaixo aí mesmo, continua dizendo, mas a coisa era, se posso achar 10 justos. Há um só justo. Esse é Cristo. É Cristo vivendo em um. Nos 10. Então disse, os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não diz o que aconteceu. Mas o certo é que na madrugada seguinte, o fogo caiu do céu, correto? E isso foi imediatamente depois que ele tinha operado seu ministério de profecia quando tinha dito, por que Sara riu? Em rio, ele circula.
E aqui ao lado ele escreve: Cristo deixou a USA. O último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. É igual à terceira etapa com o anjo de Jesus. Ela disse: aí numa partezinha também ao princípio desse último parágrafo que lemos, ele escreve: o anjo forte. Agora, imediatamente depois, um pouquinho antes. Por que Sara riu? Ela disse: não fiz. Ele respondeu: sim, te riste. Agora, imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia, ou quero dizer a Sodoma. Aí ele escreve: o fogo caiu na madrugada, nessa página anterior, para o que vai dizer aqui. Mas não encontrou os 10. Não encontrou os 10, então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas duas filhas e disse: saiam daqui agora mesmo. E se foram. Ele foi lá, recordem, ele estava a caminho já. E antes tinha mandado mensageiros. Graham e Ora Roberts. Mas nele estava em caminho já, ele escreve Elohim. E aqui à esquerda escreve: Elohim desceu a Sodoma. E antes tinha mandado mensageiros, mas agora ele mesmo ia para ver se essas coisas eram assim. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. E o que eles fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? O mesmo. Aí ele escreve: Elohim desceu a Sodoma. Nessa mensagem, provando sua palavra, também nos fala aí, na página 23, falando dessa condição em que o mundo está. Vejam, página 23. Ele prometeu que nesse dia, o dia em que estamos vivendo, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais. Ele escreve homossexuais como Sodoma. Observe no mundo hoje, por todo o mundo, onde viajei, não somente aqui, em toda parte. É algo grave. Na Suécia, homens e mulheres, homens esquiando nus, e na Alemanha e na França, e por todo lugar. É mais ou menos o mesmo lixo que temos aqui nos Estados Unidos. É o que o irmão Willis está dizendo aí. Vejam, muitas nações têm adotado isso. É a própria era. Eu, se tenho a oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas das coisas proféticas, para mostrar a vocês a era em que vivemos. A Bíblia diz que os filhos governarão os seus pais. Agora continua dizendo nosso irmão William, nessa mesma mensagem, o regresso ao Éden, diz: quem perder o ver a segunda vinda de Cristo à sua igreja, perderá a transformação do seu corpo. E todos queremos sair deste planeta Terra, ser levados por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro antes que comece a grande tribulação. Recordem que ele vem pela sua igreja como ladrão à noite, onde o mundo nem está percebendo o que está ocorrendo.
E por isso, ele diz que ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor, perderá a bênção de ser transformado. Antes que comece a grande tribulação, nenhum crente em Cristo quer ficar aqui na terra durante o tempo da grande tribulação. Portanto, temos que estar preparados e, com a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a sua primeira vinda, teve um precursor. Elias, em sua terceira manifestação, também teve um precursor para a sua segunda vinda, um precursor. Elias, em sua quarta manifestação. Sempre é o Espírito Santo operando o ministério de Elias em um novo homem. E o precursor da segunda vinda de Cristo já veio e se foi. Foi o reverendo William Branham. É importante estar ciente dessas coisas para que não nos passe e venhamos a perder as bênçãos que Deus tem para este tempo final. Na mensagem hoje se cumpriu essa escritura na página 25, nos diz: agora nós concordamos em que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Todos podemos dizer amém. Com relação a isso, porque todos queremos. Também todos podemos dizer amém quanto à condição espiritual da igreja natural de Laodiceia. Podemos reconhecer os sinais e também que todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia. Sabemos que o mundo está numa condição sodomita. Amém. Mas o que do sinal de Abraão? Aquele que esperava o filho prometido. Isso foi outro grupo à parte. Recorde, houve os mensageiros a Sodoma e Abraão teve também um mensageiro. Abraão estava esperando dia a dia por uma coisa que era quase impossível que acontecesse. Ali estava Sara contando com 90 anos e ele com 100 ainda, segundo a promessa de Deus, e ainda não obstante todas as críticas estavam esperando aquele filho. Assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o regresso do filho prometido. Ele escreve filho prometido. Note agora cuidadosamente. Um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindouro à semente real de Abraão, que está esperando o filho real, igual como foi revelado ao pai Abraão. Quem esperava o filho natural? Ele escreve a semente real de Abraão, desenha uma pedra angular e as eras. Agora, a quem? Ou a quem é que lhe é revelado a promessa desse filho prometido, desse filho vindouro? Mais adiante, na página 28, aí ele nos diz, agora note, ele fez isso diante dos judeus e dos samaritanos, mas nunca antes dos gentios. Antes dos gentios. Nós, os gentios, éramos selvagens naqueles dias. As outras nações carregavam os clavos sobre o ombro e enfeitavam ídolos. Não estávamos em espera do Messias. Ele unicamente chega aos que o esperam. E agora devemos estar esperando. E ele escreve, ele chega aos que o esperam. Ou seja, uma pessoa que não está esperando o cumprimento dessa promessa não vai receber. Mas é preciso ver, então, o que está esperando. O que está esperando para que Deus cumpra suas promessas. Ou seja, que tem que saber quando esperar, o que esperar, porque se está esperando no lugar incorreto e está esperando algo que não é o que virá, Deus vai cumprir e não vai ver, porque está esperando algo equivocado.
Mas aqueles que estão esperando no tempo correto, na era correta, e no cumprimento do que foi prometido, isso sim, o receberão. Em outras palavras, estão recebendo, porque já tudo é falado em tempo presente. Há uma parte aqui que eu escrevi ali, quando o irmão Miguel estava falando do que se falou nessa manhã. E aí eu escrevi essa parte aqui onde ele estava falando e eu escrevi: crer na mensagem não basta. Se requer crer no cumprimento. Porque de que vale ter e crer na mensagem se quando vem Deus cumprir o que foi prometido, não creem? Então não serve de nada crer em toda a mensagem, toda a Bíblia e tudo. Se quando Deus vai cumprir o que Ele prometeu, então não vão crer, então não serve de nada. Tinham os rolos ali e tudo, e quando Deus cumpriu no meio do povo hebreu a promessa da vinda do Messias, não creram. Então de que valeu? Era como se não tivesse o conhecimento da mensagem, ou se nunca tivesse recebido. Mas aqueles que receberam a mensagem, ou seja, a Bíblia, a história e tudo isso, isso ia ser demandado mais porque tinham o conhecimento ali do que Deus faria, ou seja, que a eles vai ser julgado por esse conhecimento que tinham. Ou seja, será demandado mais a eles do que aqueles que nem sequer conheceram nada das Escrituras. A mesma palavra vai condená-los. Ou seja, podemos dizer, tinham mais oportunidade para que não passasse despercebido o cumprimento do que um incrédulo, que não teve oportunidade de ver o programa divino para o tempo em que foi colocado essa pessoa. Agora continua dizendo aqui na página 25 onde paramos. É certo, Jesus nos disse, assim em Lucas 17:30, que antes de que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Então agora estamos buscando um sinal. Agora vamos revisar as condições de Sodoma. Faz pouco tempo tive a oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Se isso chega à sua vizinhança e não há nada de maior importância nessa noite, observe. É, por certo, uma verdadeira aparência dos Estados Unidos hoje em dia. E ele escreve Sodoma, USA. Se vestem igual ou como se veste em Hollywood e tudo demais exatamente com suas festas, bebedeiras e isso sendo pessoas religiosas, assim chamados religiosos. Note também que em Sodoma houve uma testemunha chamada Ló, que era sobrinho de Abraão. Nessa mesma mensagem, não sei se é neste que ele escreve, ele escreve como nos dias de Sodoma é igual. USA, Estados Unidos, é hoje. E fogo atômico. Ou seja, assim como foi destruído Sodoma e Gomorra, os Estados Unidos da América, a América do Norte, será destruída por bombas atômicas. Não foi o que viu ali na visão? Elias, em sua quinta manifestação, olhou para trás, que estava se refletindo nele. Quando me virei, disse, vi crateras e fumaça sobre a América do Norte. Agora continua dizendo, aqui nessa parte, nosso irmão Branham, vamos ir um momento aí ao livro de citações na página
150, para ver allí para ver ali lo que nos dice o que nos diz el hermano Branham aquí en un o irmão extracto Branham aqui no extrato de este mismo mensaje que estamos leyendo. dessa mesma mensagem que estamos lendo. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoje se cumpriu essa escritura, vamos ler aqui para que tenham aí no livro de citações o escrito. Os que não têm ainda, página 150, parágrafo 1336, diz: ela foi e trouxe uma profecia que eu fiz sobre, como em 1935, algo assim, disse: o tempo viria, está escrito em um livro, em alguma parte, que o mar se infiltraria no deserto. Veja o que terá lugar, o que vai acontecer. Se essas milhares de milhas quadradas caem dentro da lava da terra e deslizam para dentro, haverá milhões que morrerão ao mesmo tempo, de uma vez. E isso causará tal maremoto, recordem, até o mar salgado está 100 ou 200 pés mais baixo que o nível do mar. A água provavelmente chegará quase a Tucson com esse maremoto atravessando ali. E o mar infiltraria o seu caminho até o deserto. Aí embaixo ele escreve o mar salgado no oeste, em USA. Como foi em Sodoma e Gomorra. O mar salgado no oeste, em USA. Como foi em Sodoma e Gomorra. E em cima desse parágrafo escreve cairá. Está falando de Los Angeles, Califórnia. Cairá na lava, fervendo no inferno. O terremoto de Los Angeles, Califórnia. Cairá na lava, fervendo no inferno. E o lugar onde ele escreve que são as portas do inferno, Hollywood, Califórnia, vai para lá. Vai afundar tudo isso. E todas as capitais também onde há tudo isso que sai de lá, quase sempre. As capitais são as que têm as coisas mais horríveis e tudo o que se permite, que estão fora da vontade de Deus, estão nas capitais. Veja, quase sempre aí, nessa área onde estão, todo do governo. Agora vejam também, na página 151, que é também dessa mesma mensagem, fazendo um serviço a Deus, na 1346, olhem lá que quase 1/10 da terra está pronto para afundar, para cair. A direita coloca 10%, e em cima, Califórnia, terremoto. A ciência diz isso. Eles estão olhando o relógio. Faz uns poucos anos eles disseram: agora são só 3 minutos agora, até a meia-noite. Poderia ser 1 minuto. Poderia ser meio minuto agora. Disseram: não vai acontecer em nossa geração. Poderia acontecer em 5 minutos. E notem a próxima coisa que ele disse: 5 anos. Eu nunca disse isso agora. Ele disse isso, o cientista. Eles estão saindo da Califórnia como moscas, vem? Pois no dia em que Ló saiu, aí em cima ele escreve as fátuas. E recordem que as fátuas, Moisés e Elias as tira também.
Porque esse ministério, vejam que a terceira etapa é para a noiva, para as fatos e para os perdidos, todos mismo mensajero. em um mesmo mensageiro. No puede dividir a Dios en tres. Não podem dividir Deus em três. Pues el día en que Lot salió de Pois o Sodoma, dia em que Ló saiu de Sodoma, el mismo día llovió fuego o sobre la mesmo tierra. dia, no mesmo dia choveu fogo Uno sobre a destes terra. dias, Deus Um vai destes dias tomar Deus nosso mensagem vai tomar e nossa nós vamos mensagem sair daqui. e vamos sair daqui. Algo acontecerá. Algo acontecerá. Ele escreve rápido aí em Algo cima. acontecerá de seguro. Algo Entonces, acontecerá cuando a iglesia se haya seguramente ido, então quando a igreja su tiver cuerpo, ido. su novia. Seu corpo, sua noiva. E abaixo escreve el terremoto de E embaixo Califórnia, escreve terremoto da Califórnia e 10% e 10% quando Lot salió. quando Ló saiu. É bueno que escuchen los que no hayan escuchado É bom los que mensajes de escutem los os que não tiveram escutado as mensagens do sábado y algún otro e mensaje, alguma outra mensagem. óiganlo Ouçam para que depois para que depois não no se pierdan, estén percam, perdidos. não estejam perdidos e não No, yo saibam. solamente voy los domingos y ya Não, con eu eso somente resuelvo. vou aos domingos e já com isso resolvo. Escúchenlo, léanlo, Escutem, inquiéranlo. leiam, inquiram. Se não ouvem, Se não ouvem, se não estudam, se não esquadrinham, como se vão preparar para escapar como del vão se juicio divino? preparar para escapar dos juízos Tan divinos? sencillo É tão simples lo que Dios está haciendo o que Deus está fazendo para que não tenham que passar por la para que tribulación. não tenham que passar pela tribulação. Não basta com Não basta com creer el mensaje del hermano Branham, crer na mensagem do irmão Branham e crer na mensagem do irmão William. se requiere y es un requisito Se creer requer en e é um el cumplimiento. requisito crer no cumprimento. Donde es que él dice, Onde que ele diz, si yo pudiera, se eu pudesse, debe ser terminando de uno de los sellos, deve ser terminando um dos selos, entonces en el cuarto sello, en el sexto sello, no quarto selo ou no sexto selo, debe ser já o ao final, quinto, deve ser o quinto. y yo pudiera Se eu forzarlos, algo pudesse así. forçá-los, algo assim. Si lo encuentran por allí, no lo tenía anotado aquí Se para encontram leer. por aí, não tinha anotado aqui para ler mais. Vamos a ver si es el sexto sello. Vamos ver se é no sexto selo. Esta es las últimas páginas. Deve estar nas últimas páginas. Fue cuando él Foi quando ele 377. 377. Sucede que este sexto sello fue el fin Acontece del que mundo. esse sexto Luego, selo foi o fim do mundo. quando el Depois, séptimo quando o ángel tocou a sétimo trompeta, alçou as anjo mãos tocou a trombeta, e jurou por el levantou que as vive mãos para e sempre, jurou jamás pelo que que el vive tiempo para no seria sempre, mais. que o tempo não seria O mais. sea, no hay- se cerró Ou la seja, misericordia, la se dispensación de la fechou a gracia. misericórdia, a La dispensação tierra da graça. estava dando à luz A terra estava a uma dando a terra luz nova. Tudo a se uma termina terra nova. allí. Tudo termina aí. E aqui estamos completamente E a aqui portas. estamos Isso me completamente hace às temblar. portas. Deveria Isso me de faz hacer tremer. temblar a todos. E deveria fazer todos Señor, tremer. ¿qué debo hacer? Senhor, o que eu devo fazer? ¿Qué más puedo hacer? O que mais posso fazer? En este vamos también a tenerlo ahí. Porque Neste acá vamos também también. tê-lo aí, porque aí é onde ele... Vamos a ver si es aquí. Vamos ver se é aqui.
Deve ser no outro, no que não está editado no preto. O que mais posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, ele escreve sexta dimensão. E depois de ter visto essas pessoas tão preciosas, eu podia ver meu corpo lá sobre a cama e disse: ó Senhor, não podem perder isto. Tem que chegar aqui. Eu devo forçá-los. Deveria tirá-los da congregação e forçá-los. Mas, irmão, não posso fazer isso. Porque vejam que tudo é individual. Mas é dito para que depois não digam: a mim não me disseram nada. Agora vejam o que continua dizendo. Nessa mensagem, o segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, que foi pregado em 27 de agosto de 2013 em El Salvador, nos diz nosso irmão William, quando se encontra também com Jacó, no capítulo 32, versículo 24 ao 32, chamado naquela ocasião um anjo, um homem com o qual Jacó se encontrou, e o agarrou e não o soltava. E o anjo dizia, o varão dizia, vê, o anjo, um varão, um homem, mas de outra dimensão. Solta-me, porque raia alva. Tudo isso é tipo e figura do que vai acontecer neste tempo. Por isso é tão importante conhecer a história, para que assim nos agarremos também nós do anjo do pacto de Cristo, em sua manifestação final, a qual verão, os judeus verão e dirão: este é o anjo, este é o mensageiro, este é o que estivemos esperando. Diz o reverendo William Branham que isso vai acontecer. E vão se agarrar dele. E não vão soltá-lo. Agora vejam nessa mensagem, Livro da Restauração de Israel. Ou Livro de Restauração, corrijo. Livro de Restauração, que é um livro que tem vários temas. E no tema de lagarta, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor, que foi pregado em 12 de junho de 1953, ele nos diz aqui neste livro, na página 15, nos diz ali, ele lê a escritura de Joel, capítulo 1, e diz que Deus abençoe sua palavra e que ela possa operar assim como ele disse, que não regressaria a ele vazia, mas cumpriria para o que foi enviado. Durante o tempo da profecia de Joel aqui, a igreja estava numa terrível condição caída, só previamente à vinda do Senhor a primeira vez. Ou seja, isso foi lá antes da primeira vinda do Senhor. E como é que o Espírito veio sobre este profeta? E ele viu por antecipado coisas. E ele viu a condição dos judeus. E ele viu a condição da igreja neste dia. Agora, essa profecia certamente, assim como todas as outras profecias, tem um significado composto. Uma profecia, às vezes, tem um significado natural. Então, isso tem um significado espiritual. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. No livro das Eras, sem editar, aí há vários lugares onde ele o fala. Agora, certamente, o significado espiritual disso que até o Dr. Scofield, em suas notas, o que ele escreve embaixo na Bíblia, os irmãos que tiverem a Bíblia que tem as anotações de Scofield, aí se refere a essas, que até o Dr. Scofield, em suas notas, não sou um seguidor de Scofield,
Mas como forem suas notas, ele diz que isso significou quando os sírios vieram e invadiram. Isso é verdade. Mas também tinha um significado dos últimos dias, apontando ao Armagedon. A vinda dos últimos dias, a condição espiritual da igreja nos últimos dias. Vamos ver ali no livro das 70 semanas de Daniel. Onde, em uma parte aqui nos fala desse enfrentamento e do que é a abominação. Vejam na página 135, que seria 155, onde diz: Parágrafo 215. E ó, vigie estes 3 profetas, ou estes 2 profetas, quando se levantam aqui. Isso está no livro de citações no extrato. O lemos nesses dias. E na metade da semana são cortados. E escreve na metade da semana. São cortados como isso. Então começa a batalha do Armagedon. Então Deus começa a falar Ele mesmo. Então começa a falar Ele mesmo. Então Ele se levanta e começa a guerrear. Esses profetas estão ferindo a terra, estão pregando o nome de Jesus Cristo, estão batizando da mesma maneira. Eles estão fazendo a mesma coisa que os primeiros pais pentecostais fizeram. E muitos estão seguindo-os. Mas esses que estão confederados, essa organização continua. E até o poder destes profetas não rompeu. E finalmente eles disseram: o tornaremos tudo uma organização. E ele introduz o que é isso? A abominação. Romanismo. Para inundar a coisa inteira que faz desolação. E ele escreve aí: a abominação é igual romanismo. A abominação que causa desolação toma todas as sujeiras. Você lembra a velha mãe prostituta que se sentou sobre uma besta, roupa escarlate como isso, que tinha 7 cabeças e 10 chifres? Você lembra disso? E ela tinha uma taça em sua mão das sujeiras da sua abominação. Isso era a sua doutrina que ela deu às pessoas. Ali estamos, meus irmãos, estamos no tempo do fim. E mais embaixo aí no parágrafo 219, eu não estava contra a Alemanha, isso era contra o nazismo. Eu não estava contra os italianos, era contra o fascismo. E recordem, fiz outra predição nesse tempo, uma predição. E muitos de vocês antigos lembram, eu disse, há 3 grandes ismos tentando controlar o mundo hoje: fascismo, nazismo e comunismo. O que eu disse? Eles terminariam em comunismo. Então eu fiz que todos vocês repetissem: ponham seus olhos na Rússia. E ele escreve norte, Rússia, do lado direito. Vocês lembram disso? Coloque seus olhos na Rússia. Toda ela terminará em comunismo. Então tudo finalizará em catolicismo. Recordem, tudo isso finalizará em catolicismo no fim do tempo. Ele escreve à direita, catolicismo. Isso é exatamente correto. Isso é na batalha do Armagedon. Aqui mesmo, aí, quando Cristo vier. Mas esses 3 profetas, estes 3 anos e meio, melhor dito, ou 2 profetas, isso é
Em Apocalipse 11:3, vocês leram muitas vezes. Eu dou poder às minhas duas testemunhas e eles profetizarão por 1260 dias. Quanto fazem esses 1260 dias? 3 anos e meio. E então serão mortos nas ruas, justo na metade dessa 70ª semana. Aí no livro de citações ele escreve: antes dos 3 anos e meio são mortos, diz. E ele escreve aqui no livro das 70 semanas, nessa parte aí para cima, a metade da semana, na segunda parte ou segunda metade. E embaixo, mas para cima também escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui onde paramos. No livro de restauração. E enquanto eu estava sentado aqui à tarde lendo, pensei e virei para Joel e pensei: o Senhor somente me falou algo sobre Joel aqui e sobre dessa lagarta, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. E como isso que tinha tornado a árvore sem folhas, desnudado a árvore. Agora essa árvore foi representada novamente em Mateus 24, quando Jesus falou da árvore. A árvore é sempre a igreja judaica, sempre foi a figueira. Nós somos a reticências. Essa é a árvore original e a árvore silvestre. E nós somos a árvore silvestre, que foi enxertada na mesma árvore original. E Jesus falou aqui em Mateus 24, quando virem a oliveira, ou a figueira melhor, dar suas frutas, sabei que a primavera está perto. Portanto, veja, quando você começa a ver os judeus retornando à Palestina, em outras palavras, sabei que o tempo está perto, até às portas. E aqui escreve os judeus regressando à Palestina. É igual, a figueira. O reino está perto. Não faz muito tempo, eu estava falando com um incrédulo na rua e ele disse: pregador, posso provar que a Bíblia é uma mentira? Eu disse: você não pode. Eu simplesmente não creio. Ele disse: ela se contradiz a si mesma. Eu disse: quero que me mostre. Vem. Eu disse: se isso não está aí. Ele disse: sim, eu provo que este Jesus de Nazaré disse algo que não é verdade. Você crerá? Eu disse: eu não creio que possa fazer. Qualquer coisa que é provada está provada, mas não creio que possa fazê-lo. Ele disse: eu provarei pelas suas próprias palavras. Eu disse: muito bem. Ele disse: olha aqui, Jesus de Nazaré. Ele estudou para ser um sacerdote romano e estava contra tudo. E foi ao mundo e se converteu em um perfeito incrédulo. E estava em pé. Eu estava num canto pregando. Ele estava ali num pequeno lote ali em New Albany, no parque, com uma Bíblia aberta, e disse: esse foi o livro mais vil que jamais foi escrito. Isso nem reticências, nem deveria ser colocado numa livraria pública, numa biblioteca pública ou numa literatura pública e coisas assim. Disse: isso é tão enganoso. Era reticências. E ele chamou assim. Eu estava no outro canto pregando o evangelho. Ele veio aqui com uma grande mascada de tabaco na boca e estava mastigando tabaco. Diz que aí o editor, o editor fala que o irmão Branham diz que cospe, quase cuspiu nos meus pés. Ou seja, disse a esse incrédulo, disse, a pessoa disse: você quer me dizer, crê que há um Deus?
Eu disse, sim, senhor. Si le pruebo que E no hay ele tal disse, cosa como se eu Dios, ¿lo provo que não há aceptará? tal coisa como Deus, você Yo le dije, aceitará? sí, señor. Eu disse, sim, Yo senhor. era solo un muchacho entonces. Eu era só um rapaz, Yo no então. sabía mucho acerca Eu não de las sabia escrituras, muito sobre así as que él, escrituras, y 3 puntos, assim que yo ni ele, aún e sé reticências. hoy, Eu pero nem yo sei conozco al hoje, autor de mas eu ella. conheço o autor Esa es la dela. cosa principal. Essa é a coisa principal. Así que entonces él dijo, Assim que então ele disse, ¿cuántos bom, sentidos hay para el cuerpo quantos humano? sentidos há para o corpo Él era humano? un hombre inteligente. Ele era um homem Yo le inteligente. dije, bueno, usted Eu sabe. disse, bom, você Él dijo, sabe. quiero que me lo diga. Ele disse, eu quero Quero que que lo você diga. me diga. Le dije, Quero que diga. sim. Eu disse, Él 5. dijo, Ele "Nómbreme". disse, Le nomeios. dije, ver, Eu disse, probar, sentir, visão, oler, paladar, oír y tato, oír. olfato e Digo, audição. muy bien. Disse, muito Si bem. él es un Dios humano, Se ele é um Deus así como humano, reclaman que lo fue, assim como reclamam que o foi, el hermano William escribe allí, o Dios irmão William humano escreve es aí, igual a Jesús. Deus humano é igual a Jesus. Él fue hecho manifiesto aquí entre nosotros. Ele foi feito Entonces, manifesto, foi uno de esos manifestado aqui 5 entre nós. sentidos Então, um desses 5 deberían de sentidos declararle. deveriam Y él dijo, declará-lo. ¿eso es cierto? E ele disse, é isso Bueno, certo? ahí estaba un grupo de Bom, gente, y el aí está um incrédulo grupo y el de predicador pessoas e o juntos. incrédulo e o Así que pregador usted sabe lo juntos. que eso causou. Assim que você sabe Todos o que isso venían allí causou. corriendo. Todos vinham ali correndo. Imaginem, Esa conversación en medio de essa discusión, conversa é o meio todos discussão. escucharon eso, E fueron todos, quando todos escutaram corriendo isso, hacia allá. foram todos correndo para lá. Y él estaba parado allí. E ele estava em alguns pé víveres ali, debajo de seu com braço, e eu algumas solo comidas embaixo do havia seu braço, saído e de uma eu tienda onde havia tinha comprado saído de uma alguns loja onde sándwiches. tinha comprado E ele alguns dijo, sanduíches. E ele disse, ¿No es eso cierto? bom, Yo le não é dije, isso bueno, certo? eso suena Eu disse, razonable. bom, isso Por quê? soa razoável. Por quê? Él dijo, muy bien. Ele ¿Alguna disse, vez muito bem, alguma ha visto a su vez Dios? você viu o Y ahí seu está Deus? poniéndolo, E aí está uno de los pegando sentidos, com la vista. um dos sentidos, vez ha a visto visão. su Deus? Alguma Le dije, vez você bueno, viu o seu sí, Deus? señor, una Eu noche. disse, bom, sim, senhor, uma noite. Hermano William escribe, vio al Señor. O irmão ele escreve, viu o Senhor uma Él noite. dijo, Ele ahora, disse, déjeme ver. agora, me deixe Le vê-lo. dije, Eu bueno, disse, por supuesto, usted bom, está perdido. certamente você Digo, está não perdido. estamos aqui falando acerca Disse, da fé. não estamos aqui Eu falando quero, sobre a fé. meu Eu quero, sentido de vista reticências, meu solo é sentido igual da visão al de usted. só é E igual ao se usted lo seu. ha visto, E déjeme se verlo. você viu, me deixe vê-lo. Le dije, bueno, Eu lo vi disse, por bom, visión. eu vi por Digo, visão. Bueno, Disse, déjeme ver la visión. bom, me deixe ver a visão. Dije, Eu bueno, disse, usted no- bom, você não... Dijo, oh, no, Reticências. Crea Disse, ahora, não. Usted no puede Não, não. cortarme. Olha, você não pode me desviar. Dijo, Ou seja, "Usted que não nunca pode lo ha interromper. visto. Você Nunca nunca lo o ha viu. sentido." Nunca o sentiu. Le dije, oh, Eu sí lo disse, siento. ó, eu sim o O sea, lo sinto. siento. Ou seja, o sinto. Dijo, no. Disse Bueno, si não. usted lo siente, Bom, se você déjeme sente, sentirlo yo. me Ahora deixe está senti-lo. poniendo outro Agora ele está sentido colocando de outro sentido, tacto. no do tato. Dijo, mi Disse, sentido de tacto es meu tan- sentido es do solo tan tato bueno como el de é usted. tão somente como o seu. Y es el mismo sentido. E é o mesmo Digo, sentido. tráigalo aqui, Disse, déjeme traga-o sentirlo aqui, aqui e me eu deixe crerei nele. senti-lo e eu crerei nele. Dijo, dice que Eu lo disse, siente. disse que o sente? Lo siento en mi Eu corazón. disse, eu sinto em Digo, meu bueno, coração. Disse, bom, Déjeme sentirlo de esa me manera. deixe senti-lo dessa maneira. Dije, bueno, si Eu usted se disse, arrodilla y cree, bom, se você se ajoelhar e crer, ou seja, aí está, vem para que aceite o Senhor. Él dijo, no. Por su Ele disse, não, psicología, não. Pela quero sua conhecer a psicologia, eu quero conhecer a estava verdade. agarrando. E ele estava agarrando Bueno, reticências. yo sabía Bom, que no estaba yo eu sabia enfrentando que não un estava muchachito enfrentando e ele nenhum mastigando rapazinho. esse tabaco, E ele sabe, mastigando esse esculpindo tabaco, desta você maneira, sabe, e ele cuspindo disse, bueno, dessa escupa forma. mis pies, Eu senhor. disse, bom, não Ela cuspa seguia no meu falando, pé, Senhor. cuspia e Ou seja, volvia. continuava falando de cuspir e voltava a cuspir. Y él dijo, bueno, E ele disse, bom, ve, dijo, bueno, vê, usted disse, está bom, todo atado aqui você ou não está está? todo amarrado Digo, aqui usted ou não está? Disse, nunca lo ha você visto, nunca lo o ha viu, sentido, nunca o probado, sentiu, olido o escuchado. provado, Por lo tanto, ninguno de los ouvido, 5 sentidos lo ou declaran. cheirado, Entonces no hay tal tateado. cosa. Portanto, nenhum dos E 5 deje sentidos essa não tonteria de andar o aqui declaram. enganando a gente. Então ele não existe, Eu não existe pensei, tal coisa. Então deixe de bobagem por aqui enganando as pessoas. Ele Eu pensei, dijo, ó, vai, ele agora, disse. se ele é um Deus Agora, humano, se ele é um Deus Hermano humano, William escribe Jesús. meu irmão ele escreve Digo, Jesus. ¿Cree que ele era Disse, humano? você crê Dije, que ele era "Sí, Senhor, humano? creo Eu que disse, Jesucristo sim, foi Senhor, humano." creio que Jesus Cristo era humano. E ele se levantou de los E muertos, ele e ele está ressuscitou entre dos os mortos homens e ele para está entre os homens para Senhor, reticências. eu creio isso. Sim, Senhor, eu creio nisso. Levantou ele esse corpo? Sí, Senhor, Ele eso es ressuscitou cierto. esse corpo? Sim, Senhor, isso é Muy bien. certo. Ahora, Muito bem.
Agora, déjame verle. me deixe vê-lo. Déjeme ver uno de esos Me sentidos deixe que lo ver um declare. desses sentidos que o declare. Él tenía un E, argumento muy ele duro. tinha um argumento muito pensei, difícil. Senhor, Eu pensei, eu Senhor, havia estado predicando eu solo estive por 3 pregando meses, entonces, como por 3 meses então. E pensei, o que vou dije, fazer? Senhor, tú me Eu dijiste disse, que não Senhor, pensara que tu me iria, disseste que não me preocupasse pero pelo dijiste que iria que tu dizer, agregarias mas eso tu en esse disseste tempo. que tu darias isso nesse momento. Aí a escritura onde não pensei ele que diz, dizer, não penseis o que dizer, mas se que, lo consiguen esa partecita para se eu consegue essa partezinha para citar essa escritura que tenho aí, não pensei que dizer, não penseis no que dizer, mas que Él pondrá ele colocará. Marcos 13, vamos Marcos 13, vamos ver. Marcos 13:10. Marcos 13, 10. É necessário que o evangelho seja predicado antes, Mas primeiro o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Nem o penseis, o que vos for dado naquela hora. Isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E eu pensei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu estava orando em meu coração. Comecei a sentir algo. Aí está o Espírito Santo operando aí. Comecei a sentir algo. Você sabe, eles dizem, dá a uma vaca suficiente corda e ela se enforcará sozinha. Assim que isso está muito bem. Assim que eu comecei a ver algo se mover, o Espírito Santo se mover, vem? Eu disse, isso é verdade. Eu disse, eu certamente, reticências. Eu creio que você tem reticências. Ele disse, está começando a voltar assim, não é? Eu disse, talvez esteja, me deixe dizer, você é um homem inteligente. Tem uma mente muito boa, meu amigo. Ele disse, bom, minha mãe nunca criou tontos. E ele continuou cuspindo dessa maneira. Eu disse, bom, você é um homem muito inteligente. Você tem muito boa mente. Tem muito boa mente. Ele disse, seguro, eu tenho muito boa mente. Agora se afaste de todo esse tipo de coisas. Eu disse, espere um momento. Você disse que tem uma mente? Ele disse, bom, seguro? Eu disse, eu não creio. Agora vai colocar as coisas difíceis a essa outra pessoa. Ele disse, bom, qual que é o seu problema? Deve ter perdido isso que você tinha. Eu disse, não. Eu disse, essa é uma mente humana? Ele disse, bom, sim. Eu disse, agora, vamos. Eu fui um cavalheiro com você. Seja você um cavalheiro comigo. Eu disse, você queria me envergonhar. Agora vamos. Era uma mente humana? Ele disse, bom, sim. Eu disse, se é uma mente humana, um dos sentidos humanos então deveriam declará-la. Eu disse, quantos sentidos há no corpo? Ele disse, bom. Eu disse, me nomeie-os, quantos há? Ele disse, 5. Eu disse, quais são eles? Ele disse, bom, nós só... Eu disse, você diga assim como eu disse. Veja, eu estava sustentando meu ponto. Eu disse, visão, paladar, tato, 3 pontos. Eu disse, alguma vez você viu sua mente? Cheirou sua mente? Provou sua mente? Tocou sua mente? Ou escutou sua mente? Não, Senhor. Eu disse, então você não tem nenhuma mente. Isso é correto. Você é somente absolutamente reticências.
E ele dijo, disse, "Bueno, yo sé que tengo una disse, mente". pois eu sei que tem uma Y le mente. dije, "Yo E eu sé que disse, yo tengo eu también sei a o un que eu Dios". tenho também um Deus. Ahí lo arremató. Aí o arrematou, Le dio con su propia medicina. deu com seu próprio remédio. Y eso es exactamente. E isso é exatamente. Y yo, Amém. E eu, uno de los muchachos que estaba um parado dos allí, tenía una rapazes que rosa estavam em prendida pé ali en su tinha uma saco, rosa presa na sua jaqueta e um alfinete. Eu tirei o alfinete con la que estaba prendida, o sea, com o que colocada, estava y preso, ou pensé que seja, podría colocado, divertirme e un pensei que poquito con él poderia me entonces. divertir um pouquinho Y com ele caminé então. allí a donde él estava E le caminhei dije, ali onde ele estava e eu "Ahora, disse, ve lo que quiero agora, decir". vem o que E eu le quero piquei dizer, en el braço, e piquei ou seja, no com o braço, alfinete, espetei no braço, ou seja, com o alfinete Yo ahí, e alfinetou y aí. él dijo, "Hey", E ele disse, le ei, dije, "¿Sintió eso?". eu disse, Ele dijo, você "Sim". sentiu isso? Ele Y disse, yo sim. dije, E eu entonces él disse, iba a golpearme. então ele ia me Y yo bater, enseguida agora iba sim. a meter la mano. Eu ia me meter a mão, Él iba entonces a golpearme, así que ele ia le então dije, me golpear assim que eu disse. Mano Branham le dice, "Yo O no lo irmão Branham sentí". disse, eu não Le senti. dije, "Yo no lo sentí". Eu disse, Ele eu não dijo, senti. "Déjeme Ele picarlo disse, com isso." me Ou seja, deixe dame picá-lo para com eu isso, ou picar. seja, me dê E le para dije, eu te espetar. "Eso es lo Eu que yo disse, pensei". isso é o que eu pensei. Eso es cierto. Usted Isso é certo. acepte al mismo Cristo que Você yo he aceite ao aceptado, próprio y Cristo, ahora ao mesmo usted lo Cristo que eu sentirá aceitei. él de la E misma agora manera você o que yo lo sentirá da sentí. mesma maneira que eu senti. Exactamente. Deje que el Exatamente. alfiler se inserte Deixe que o en la alfinete otra manera. pique da outra Escribe forma. el alfiler. Ele escreveu alfinete, Ahora alfinete. miren esto. Agora vejam Dice el hermano isso. Branham, es posible Diz o irmão Branham, que é usted pueda possível estar sentado, que você possa estar estar aqui sentado, estar aqui cada uno de sentado. nosotros tiene los mismos Cada um sentidos. de nós tem os mesmos usted pode sentidos. ter tal E dolor você de pode cabeça que ter dificilmente uma pueda dor de permanecer cabeça quieto. que tão terrível que Eu não talvez possa tendria te nenhum deixar dolor de quieto. cabeça. E eu não teria nenhuma dor de Como cabeça. sei eu acerca de su Como dolor eu de sei cabeça? sobre sua É dor de algo cabeça? É algo lidando lidando com você. individualmente com E como você. é que o Espírito de Deus pode E como é que o Espírito de Deus pode vir para um grupo de pessoas e pode batizar essa pessoa de tal maneira que o poder de Deus o leve onde eles nem ainda sabem aonde estão em pé. E a próxima pessoa que está sentada ao redor deles e não saibam nada sobre isso. Isso é certo. Vejam que ensinamento tão tremendo que deu o nosso irmão Branham. Por isso é que alguns vêm, lhes é velado. A uns é aberto. Isso, ontem citamos um lugar, e aqui neste outro lugar, na 1113, me parece que é, da 125, vamos ver. Por isso é que alguns que o veem e outros não podem ver, mesmo tendo os mesmos sentidos, mas há um que é o livre-arbítrio, onde a percepção profética é ativado para crer. Os demais podem ter os mesmos sentidos, mas se não tem o sentido profético, se não tem a revelação, jamais verão. E pode estar aí do lado e escutar o mesmo, ler o mesmo, e o melhor o que traz é raiva, irritação. Isso não pode ser assim. Mas o escolhido de Deus, sim, é esse crê de todo o coração, porque está crendo e recebendo o cumprimento. E isso é importante, receber o cumprimento. Vejam, esse que estava ali na cruz, seguramente nunca tinha tomado ou pegou um rolo, um pergaminho, nunca tinha lido o melhor, nenhum dos livros, nem de Isaías, nem de Jeremias, nem nada. Mas, no entanto, na cruz, ali tinha ao lado o cumprimento disso. E o que foi melhor? Receber o cumprimento ou ter os livros em suas mãos? Vem, que não vale de nada ter toda a mensagem. E quando Deus cumpre isso, não recebe. O melhor o rejeita. E fala o mal do cumprimento. Na página 125, parágrafo 1113 diz: a igreja gentia
também foi cegada do Y el véu. hermano William escribe, el hombre, E o irmão la William carne, escreve, o homem, a carne, después de que ha sido arrancado y depois mostrado de a que Dios, foi arrancado el e velo mostrado a Deus o eclesiástico, véu eclesiástico, velando como? la palabra en un Velando ser a humano palavra otra vez. em um ser Eso humano es outra vez. exactamente lo que Isso é Israel exatamente falló o que a ver. Israel falhou Si em hubiera ver. sido algún ángel Se o algo, tivesse sido algum anjo ou Israel algo, lo habría creído. Israel teria Pero crido. siendo que no podía ser un Mas ángel, sendo que não tenía podia ser um hombre, anjo, tinha que ser amén, um no homem. puede, Dios Amém? no puede Não quebrantar pode, su Deus não palabra. pode quebrantar En sua los palavra. postreros días tiene que ser Nos la últimos misma dias cosa tem que otra ser vez. a mesma coisa outra vez. Ven lo que cegó a Israel, aquel hombre. Vem o que Tú cegou eres Israel, un aquele hombre homem. haciéndote Dios. Tu és um homem se Eso es fazendo para Deus. que ellos Isso é le para mataram. que eles E hoje, o matassem. porque el mensaje E hoje, vino por porque a mensagem hombre veio y no ángeles, por homem, não anjos. Dios no puede Reticências, vem? cambiar su manera, Deus não pode mudar cambiar sua su maneira, palabra. mudar Él sua dijo que no palavra. cambiava. Ele disse Vem? que não mudava. Notem, Vem? prometió, y los Notem, gentiles son prometeu, tan e cegados os gentios estão tão cegos como- hoje son tan como cegados hoy como estão Israel tão era. cegos hoje como A Israel causa de estava, quê? devido ao quê? Ao véu. Deus velado, Deus en un ser velado humano cegou em a um Israel. ser humano cegou Notem Israel. como Notem cada um como cegado. cada A um uno cegou. cegará, A al um outro cegará, revelará ao a outro revelará a cerrará verdade, los ojos de algunos fechará y os olhos de abrirá los alguns ojos e de abrirá os olhos de outros. Y él escribe ahí abajo, por el E ele velo escreve embaixo, pelo véu, cegará a unos cegará y uns abrirá los ojos e abrirá os olhos a otros. a outros. Y arriba escribe la venida de Cristo. E em cima escreve a vinda de Cristo. Ahora miren en el libro de las edades. Agora editado, vejam no livro das Eras editado, nos dice nos diz en la página na 26, página 26, 26 abajo dice 26 embaixo debe diz, ser el mismo, este deve ser o en la mesmo, primerita página. porque estão nas primeirinhas páginas. Pero acá tiene algo escrito, sí, es la misma. Mas aqui tem algo escrito, sim, a mesma. Ahora usted puede ver Agora que você no pode se puede ver basar la que não se interpretación pode basear a en el interpretação profundo conhecimento no profundo que el conhecimento estudiante tenga del que o idioma en que estudante fue tiver escrita do la Biblia. idioma em que foi Pero se escrita a usted Bíblia. todavía no lo puede Mas ver se porque você tiene ainda su não pode mente ver porque velada tem con sua mente contradiciones, velada aqui com está uma tradições, ilustração final. aqui está uma ilustração Nadie final. puede dudar Ninguém que pode os duvidar escribas, que os escribas, fariseus fariseus e e estudantes estudantes ilustres conheciam do ano perfeitamente 33 las conheciam perfeitamente reglas de la gramática. as regras da gramática, exatamente o que queriam dizer as palavras com as quais foram escrito o Antigo Testamento. Mas, não obstante, toda a sua excelente sabedoria lhes passou despercebido da revelação da palavra prometida de Deus. Aqui ele escreve a palavra revelada à direita, e neste outro escreve a palavra prometida e desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. E também um escrito ele que fez aqui na parte de trás deste livro. Ele escreveu a revelação da palavra prometida e em cima depois ele escreveu encarnado em Jesus. A revelação da palavra prometida passou despercebida aos teólogos hebreus do concílio do Sinédrio, ao sumo sacerdote, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, etc. Continua dizendo, passou despercebida a revelação da palavra prometida de Deus, a qual foi manifestada no Filho. Ele foi anunciado desde o Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros dedicados a ele e ao seu ministério, mas, no entanto, lhes escapou completamente, com exceção de uns poucos, que foram iluminados pelo Espírito. Agora chegamos a uma conclusão, a qual tem base na palavra. Por mais que tentemos encontrar os mais antigos e
acreditados manuscritos para ter o melhor registro possível da palavra, nunca encontraremos o significado verdadeiro por meio do estudo e comparação das Escrituras. Não importa quão sinceros sejamos, é necessário uma revelação de Deus para obtê-lo. Isso é exatamente o que disse Paulo em 1 Coríntios 2,13. Disso também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. A revelação genuína é Deus interpretando sua própria palavra pela vindicação do que está prometido. E aí desenha uma pedra angular e as eras à direita. Agora, não vá ser que alguém tenha se confundido pelo que eu disse e vá pensando que eu não creio na exatidão da palavra como temos hoje. Eu creio que essa Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Antigo Testamento quando andou na Terra. E aquilo foi recompilado igual como foi no Novo Testamento. Não tome cuidado, hoje em dia nós temos a infalível palavra de Deus e nenhum homem se atreve a tirar ou acrescentar. Mas nós necessitamos o mesmo Espírito que a inspirou para que nos ensine. E ele escreve aí, necessitamos o Espírito que deu para que nos revele. Do lado esquerdo, para cima. Necessitamos o Espírito que a deu para que nos revele. Quanto necessitamos a revelação pelo Espírito. Não necessitamos uma Bíblia nova. Não necessitamos uma tradução nova. Mesmo que algumas delas são muito boas. E eu não estou contra elas. Mas necessitamos a revelação do Espírito. E graças a Deus, podemos ter o que necessitamos, porque Deus quer revelar sua palavra a nós por meio do seu Espírito. E desenha aí uma pedra angular e as eras ao lado esquerdo. Que Deus comece a nos dar pelo seu Espírito revelação. E à direita escreve revelação. Revelação prevalecente e continuamente vivificante. Se a igreja somente pudesse obter uma revelação fresca e por meio dela chegar, se tornar a palavra viva manifestada, faríamos as obras maiores e glorificaríamos a Deus nosso Pai que está no céu. O qual ele disse, coisas maiores fareis. Ele escreve aí, ser a palavra manifestada ao lado esquerdo para cima, e também desenha uma pedra angular aí, e as 7 eras. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, no segredo da prosperidade, porque nascemos para vencer, continua dizendo, aquilo foi real. É um ato histórico e, consequentemente, se tornou também tipo e figura do que vai acontecer neste tempo final, na vinda do Senhor, na vinda do Messias. E eles verão o Messias, o anjo do pacto manifestado no tempo final, para levar sua igreja à ceia das bodas do Cordeiro, para o qual tem que dar a fé para ser transformada sua igreja e ser levada com Cristo. E ser levada com Cristo tem que dar a revelação da sua vinda à sua igreja, o qual ocorrerá neste tempo final, na manifestação chamada a terceira etapa, que foi revelado ao reverendo William Branham, o maior profeta que Deus tem enviado nas diferentes eras passadas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi o precursor da segunda vinda de Cristo e disse que sua mensagem introduzirá Cristo a este mundo. Assim diz, que disse o anjo ao reverendo William Branham. Por isso é muito importante conhecer a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo para que não nos passe despercebido quando se cumprir essa promessa. Que clarinho nos falou ele aí. Não virá de acordo a ideias humanas. Não vai vir de acordo a como você quer e peça e invente que seja esse cumprimento.
não vai vir de acordo a ideias humanas, virá de acordo ao que está prometido na Escritura e de acordo à mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo que foi dado ao reverendo William Branham. Por isso, na página 119 do livro de citações, nos diz no parágrafo 1058, talvez seja que esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele seja aqui. Não tinha nascido ainda quando ele está dizendo isso nesses momentos. Ou seja, o instrumento. Ou só que seja baleado, assassinado, alguma coisa, de algum modo morto. A idade avançada somente não me matará até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. E continua dizendo o nosso irmão William, assim como João Batista assinalou Cristo, Jesus, e disse ao povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este do qual eu dei testemunho que depois de mim viria um maior do que eu, o qual os batizará com Espírito Santo e fogo, do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado, este é ele. Assim a mensagem do reverendo William Branham identificará quem virá depois do reverendo William Branham, ao qual ele está preparando, precursando com sua mensagem. Ou seja, o Espírito Santo, através do reverendo William Branham, está precursando a segunda vinda de Cristo. Como virá? E quando virá? Tudo isso está na mensagem do reverendo William Branham. Vejam na página 106, que é onde nosso irmão William aí citou, assim de memória, esse é um extrato aqui que está colocado da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 923 diz, sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã, o mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos, depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Então Deus tem tudo isso em si. E é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram e a João foi proibido escrevê-lo, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda ele não revelou. Como virá? E quando virá? E está bem que não revele. Seguro. Ele o mostrou revelado em cada tipo que entramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus e agora, nesses últimos dias, Ele revelou e mostrou. Em cima escreve, a vinda do Senhor é igual. Moisés e Elias. Também em cima escreveu silêncio meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá? Não estava revelado. Agora continua dizendo, nosso irmão William, vai ser de acordo a como o Espírito Santo disse ao reverendo William Branham, como foi a primeira vinda de Cristo. Foi de acordo a como o Espírito Santo falou através de João Batista. O cumprimento dessa promessa identificará o reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo. E identificará a mensagem do reverendo William Branham como o precursor, a precursora da segunda vinda de Cristo e ao que estará fazendo neste tempo final, ou neste tempo. No livro das Eras, nos diz que a aparição ou o cumprimento
de sería la Jesus vindicación final, seria a vindicação final. la página 365, Página en esta es la 365, 369, neste a 369, dice abajo diz, de este embaixo mensaje, dessa mensagem, dessa aunque él versão, no será popular, mesmo que ele não será sí popular, será vindicado por Dios. sim Está será hablando del vindicado cuarto por Deus. Elías Está del precursor. falando do quarto Elias do Así como precursor. Jesús vindicó a Assim Juan, como Jesus vindicou el João Espíritu Santo vindicó a e o Jesús, Espírito Santo vindicou nosotros podemos Jesus, tener la confianza nós que podemos este ter a hombre será confiança primeramente vindicado que este por el homem será Espíritu, primeiramente vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com atos de poder que serão indiscutíveis e não encontrados em nenhum outro lugar. y Jesús mismo, E al Jesus volver, mesmo, y escribe ao con Moisés y voltar, Elías, ele escreve com le Moisés e vindicará, Elias, así como lo o hizo vindicará, con Juan. assim como fez com João. Juan testificó que Jesús venía. João testificou que Este Jesus hombre vinha. também, Este como homem Juan, também, escreve como Elias, João, testificará ele escreve que Elias, Jesús viene. testificará que Jesus Escribe vem. Moisés y Elías. E ele escreve Moisés e Mismo Elias. regreso de E Cristo o mesmo regresso, o próprio regresso de Cristo provará que este homem na verdade era o precursor da sua segunda vinda. Juan podía decir allí, João podia Jesus. dizer ali, Jesus es mi precursor. é meu Así el precursor. precursado Assim o precursado, en este tiempo final, neste al tempo final, identificarlo, ao identificá-lo, vean vejam que cuando en la visión de la carpa, que quando, na visão da carpa, él bajó ele desceu y lo que escuchó e allí o que escutou ali es, é, vamos a vamos irnos a esa parte de Juan, ir a essa parte de João, cuando él lo señaló quando ele o assinalou y le dijo, he aquí, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. lo que ocurrió allí, O que ocorreu ali, esa conversación nessa conversa que ellos tuvieron allí, que eles tiveram ali, paralelo. é algo paralelo. Y E miren, esta es la evidencia final. vejam, Este essa é a hombre, en evidência verdad, final, el que este profeta homem, na verdade, es é o el profeta, é o Este hombre profeta, es, en verdad, el profeta que este de homem é, na Malaquías 4. verdade, o profeta de Porque Malaquias Jesus 4. mesmo Porque Jesus mesmo, Moisés, al ele fin escreve de Elias e la Moisés, gentil, ao fim da era gentia, entonces será demasiado tarde então para será aquellos muito que le han tarde para rechazado. aqueles que o rejeitaram. Voy a leer esa última oración. Y el mismo Vou ler essa regreso última de Cristo frase. E o provará que próprio este regresso hombre, de en Cristo verdad, era provará que este el homem, precursor na de su verdade, venida, era o de su precursor da sua segunda venida. vinda, da Esta sua es la segunda vinda. evidencia final Essa é a que este evidência hombre final es, en verdad, de que este el homem profeta de é, na Malaquías verdade, o 4, profeta de porque Malaquias Jesus 4, mesmo aparecerá porque al Jesus fin mesmo de la aparecerá gentil. ao fim Entonces da era será gentia. demasiado Então, tarde será para muito tarde aquellos que le han para rechazado. aqueles que o A la derecha rejeitaram. ahí dibuja una À direita aí desenha uma pirâmide e as eras, y escribe los últimos 3 años y medio e escreve os últimos 3 anos e meio 1954 dos 1954 anos. Jesus vindicou a Juan, a João. Ou seja, o precursado vindicou o precursor em sua primeira vinda. E em sua segunda vinda, o precursado vindica o seu precursor. O reverendo William Branham, estando neste planeta Terra, no seu corpo terreno, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora continua dizendo aí, nosso irmão William, e sabemos que a vinda de Cristo à sua igreja será um segredo, que somente o conhecerá a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, somente os que o estão esperando. É para eles o que lemos alguns minutos atrás. Depois iremos com ele à ceia das bodas do Cordeiro já transformados, com a vestimenta de bodas, vestidos com o batismo do Espírito Santo, o corpo angelical e vestidos com o corpo físico glorificado.
ya vemos Hoje, claramente já vemos claramente quem é o precursor. Conocimos quién fue el precursor. Conhecemos quem foi o precursor. Da primeira vinda, João Batista, e conhecemos quem foi o precursado. E ele disse que, Cuando venga, quando él en su vier, segunda venida, ele, em sua segunda vinda, vindicará que el reverendo William Branham, que o reverendo William Branham, segunda venida, precursor da segunda vinda do Senhor, fue su precursor. foi seu precursor. Hoy yo doy testimonio Hoje eu dou que testemunho William que Marion Branham o William es Marion Branham mi é precursor. meu precursor. Tan sencillo Tão como es. simples assim. E Ustedes son el pueblo vocês são o que povo estaban esperando que esta promesa. estavam esperando Y essa le han promessa abierto su corazón, e abriram no seu tan solo coração, con 5 sentidos, não somente com os sino 5 con el sentidos, sentido del alma, mas del com o libre sentido albedrío. da alma, Y do lo han livre-arbítrio, entronado esa escritura, e entronizaram essa escritura, essa promessa, su corazón, en su alma. em seu coração, em sua Tienen alma. el cumplimiento. Ou seja, tem o cumprimento. Eso era Isso lo era que anhelábamos, lo que o que esperábamos. desejávamos, o que Y Dios lo ha esperávamos. cumplido. Esto E Deus o mismo cumpriu. lo Isso recibirá mesmo. Israel. O receberá Israel. Israel receberá. Israel em breve receberá A ese Mesías que tanto ellos han esse anhelado. Messias que eles tanto desejaram. Quando você pergunta a um judeu, a um rabino, ¿Cómo será? ¿Quién será? como será? Quem ¿Cómo será? vendrá? Como Ellos virá? automáticamente, porque ellos no tienen problema en Eles eso. automaticamente, Él porque será eles un não têm profeta. problema com isso. Él será un Ele hombre será um profeta. deste tiempo. Ele será um homem deste Lo tempo. estamos esperando. E estamos Con esperando. ellos no hay ninguna Com eles dificultad não há en eso. nenhuma Y lo dificuldade van a nisso. recibir. E vão recebê-lo. Eso está a punto. Isso está a ponto de se cumprir. Nos ponemos en pie Nos colocamos em pé y dejamos así e ya deixamos assim já en el tema que tenemos para hoy. no tema que temos para hoje, La quinta dispensación a de la ley. quinta dispensação à lei, En el mensaje ya que hoy na mensagem, já que hoje tenemos asignado para ver. temos designado para ver, onde, Vean, vejam, tenemos el mensaje del hermano Branham. temos a mensagem do irmão Tenemos el Branham, mensaje de nuestro hermano William. temos a mensagem do nosso irmão William e Juntamos juntamos todo ese alimento todo esse alimento armazenado. Y cuando armazenado. lo hablamos, E quando vemos falamos, el cumplimiento de todo vemos eso o cumprimento de hecho tudo realidad. isso, tornado realidade. Un hermano me escribió esta mañana, hermano. Um irmão me escreveu essa manhã, irmão, Antes, antes yo no lo veía en los mensajes. eu não via nas Cuando estaba el mensagens, hermano William vivo, quando estava o irmão William vivo, no se veía usted. não se via você. Bendito sea Dios, hermano. Mas Yo lo veo en bendito cada seja Deus, escritura. irmão, eu A vejo em usted cada allí. escritura você Y aí, me veo a mí. e vejo a mim, e esse irmão está identificándose también. se identificando também, e assim são todos Hemos visto el escolhidos. mensaje, nos hemos Vimos visto a las mensagem, escrituras, vimos as nos hemos escrituras, visto ahí, nos vimos en aí, esas profecías, y ahora nessas profecias, e podemos agora vernos, palparnos, podemos ver, vemos essas nos palpar, escrituras vemos em essas cumprimento. escrituras Eu em sou cumprimento. o cumprimento Eu sou de la o escritura. cumprimento Eu sou das uno escrituras. de Eu los que sou um estaría viviendo en el fin del dos tiempo, que estaria vivendo no fim do será tempo, transformado. que será E seremos transformado. transformados, porque é uma E seremos promessa transformados, porque é uma para promessa que lo para esperam. os E quem são que o os que esperam. esperam? E quem são os que esperam? Y si lo estábamos Nós. esperando, E se estamos Pois, esperando, al él pois, llegar, ao ele íbamos a chegar, recibir. iríamos Que Dios recebê-lo. les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os Y guarde. podemos cantar un canto, E ¿verdad? podemos Creo que cantar um tenemos cântico, não é? chancecito. Creio que temos uma chance. El Salmo 103. O Salmo 103. Podemos cantar ese salmo. Podemos cantar esse salmo. Y así preparamos. Nos preparamos. E assim para, nos preparamos para. Si la hermana puede acompañar. Se a también irmã el pode canto acompanhar também o con el cântico director de canto, José com o Guillermo, diretor de cânticos, José Guilhermo. podemos entonar esa alabanza. Podemos entoar assim esse nos louvor disponemos e assim nos para escuchar dispomos este mensaje, para escutar essa el cual mensagem, tiene un contenido o muy qual tem um importante. conteúdo muito importante. E Vamos assim creciendo cada vez más vamos y más crescendo cada vez mais e mais conocimiento no de lo conhecimento que Dios está do que Deus está realizando hoje. leer, Ler, escuchar escutar todo este contenido de este mensaje todo este conteúdo dessa mensagem nos da nos dá luz ahora
mais luz agora do que Deus está realizando. A luz da revelação, dessa fé de rapto. Amém e amém. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.